E se o sal que você usa todos os dias carregasse a maldição de um escravo torturado até a morte? Hoje você vai descobrir por que, nos salares de Cabo Verde, até os moradores mais corajosos evitam andar sozinhos quando a noite cai. Imagine a cena, um deserto branco, infinito, iluminado apenas pela lua. O vento corta o silêncio e, misturado ao som distante das ondas do Atlântico, algo ecoa, como correntes sendo arrastadas lentamente sobre o sal endurecido. Você pisaria ali sabendo que muitos acreditam que aquele som não é apenas o vento? Feche os olhos e tente ignorar o som do ferro raspando no chão, cada vez mais perto, logo atrás de você. Em Cabo Verde, isso não é apenas imaginação, é a maldição do fantasma da pedra. Muito antes de se tornar destino turístico, os salares de Cabo Verde eram cenário de trabalho forçado, sofrimento extremo e histórias que nunca foram oficialmente registradas nos livros. O sal, que hoje simboliza preservação e sustento, já representou dor e punição. Sob o sol escaldante, homens escravizados eram obrigados a extrair toneladas do mineral em condições desumanas, com feridas abertas, queimando sob o contato constante com o salitre. E é justamente nesse ambiente de dor contínua que começa a história, que atravessaria gerações e se transformaria em uma das mais assustadoras lendas urbanas de Cabo Verde. Porque onde há sofrimento intenso, dizem as crenças antigas, algo pode permanecer. E foi exatamente isso que moradores começaram a suspeitar depois de um episódio específico envolvendo um escravo que jamais teve seu nome registrado, mas cuja presença, segundo relatos, nunca deixou aquele lugar. Mas o que aconteceu com esse escravo para que sua alma nunca encontrasse descanso? A resposta está em um detalhe bizarro, um episódio cruel que teria marcado não apenas sua morte, mas o nascimento de uma assombração nos salares. Segundo narrativas passadas oralmente, ele teria sido acusado injustamente de tentar fugir. Como punição exemplar, foi acorrentado a uma grande pedra no centro do salar, exposto ao sol durante o dia e ao frio cortante durante a noite, sem água suficiente, sem abrigo e sem qualquer chance de sobrevivência. O detalhe perturbador é que, antes de morrer, ele teria jurado que nunca deixaria aquele lugar. Dias depois, quando seu corpo foi encontrado, algo estranho começou a acontecer, e os primeiros relatos de terror começaram a circular entre os trabalhadores. Os homens que trabalhavam nos salares passaram a ouvir sons inexplicáveis durante a madrugada. Não eram ruídos comuns do vento. Eram sons metálicos, ritmados, como correntes sendo arrastadas lentamente sobre o chão cristalizado. Alguns diziam ouvir gemidos abafados misturados ao vento. Outros afirmavam ver uma sombra curvada próxima à pedra onde o escravo havia sido deixado. O mais inquietante é que esses relatos vinham de pessoas diferentes, em noites diferentes, mas sempre descrevendo os mesmos detalhes. A partir daí, o local ganhou um nome que ecoa até hoje: Fantasma da Pedra. E conforme os anos passaram, o que começou como sussurro entre trabalhadores virou uma das mais conhecidas histórias de terror reais da região. A lenda não morreu com o fim do trabalho forçado. Pelo contrário, ela se fortaleceu. Pais contavam aos filhos para que evitassem os salares à noite. Pescadores desviavam seus caminhos quando o vento soprava do interior do deserto branco. E mesmo com o crescimento do turismo em Cabo Verde, havia uma recomendação silenciosa entre os moradores. Depois do pôr do sol, não se aproxime da pedra. Porque ali, segundo muitos acreditam, o espírito do escravo Salares ainda vaga, preso entre o passado e o presente, incapaz de encontrar descanso. Mas durante muito tempo, tudo isso era tratado apenas como mito, até que algo aconteceu. Muitos achavam que era apenas o vento uivando entre as formações de sal, até que um turista relatou algo impossível de ignorar. Ele estava hospedado na Ilha do Sal e decidiu visitar os salares à noite para fotografar o céu estrelado. Segundo seu depoimento, enquanto ajustava a câmera, ouviu claramente o som de correntes arrastando atrás dele. Ao se virar, viu uma silhueta translúcida baixa, com algo que parecia pender dos pulsos. Assustado, tentou gravar o ambiente com o celular. No vídeo, além do vento, um som grave e arrastado
pode ser ouvido ao fundo. Esse relato viralizou entre guias locais e reacendeu o medo que muitos tentavam tratar como superstição. Existe um segredo sobre os salares que os guias turísticos locais raramente mencionam aos visitantes. E você vai entender o porquê agora. Alguns trabalhadores modernos que atuaram na região durante a noite pediram transferência após experiências inexplicáveis. Relataram quedas bruscas de temperatura em áreas específicas, sensação de estar sendo observados e até a impressão clara de passos, acompanhando seus movimentos sobre o sal endurecido. Nenhum deles quis permanecer ali após o anoitecer novamente. Oficialmente, não há registros de incidentes, mas informalmente, a recomendação é sempre a mesma: evite a pedra depois que o sol se põe. E é exatamente nesse ponto que a lenda deixa de ser apenas folclore e passa a tocar algo mais profundo: o impacto psicológico coletivo. O terror não vive apenas no ambiente físico dos salares, mas na mente de quem conhece a história. A combinação de isolamento, silêncio absoluto e memória histórica cria um cenário onde qualquer estímulo é amplificado. O vento parece mais intenso. O eco dos próprios passos soa estranho. A vastidão branca sob a lua gera uma sensação de vulnerabilidade extrema. Especialistas em fenômenos paranormais sugerem que ambientes carregados de dor histórica podem influenciar emocionalmente as pessoas que ali entram. Mas o que intriga é que muitos dos relatos vieram de pessoas que desconheciam completamente a lenda antes da experiência. Isso levanta uma pergunta inevitável: estamos diante de um caso de sugestão psicológica ou algo realmente inexplicável? A pedra em si tornou-se um símbolo silencioso daquela tragédia. Grande, solitária e marcada pela erosão do tempo, ela se destaca no branco quase hipnótico do salar, como se fosse um corpo estranho cravado na paisagem. Moradores afirmam que, ao se aproximar dela durante a noite, há uma mudança quase imperceptível no ar, como se o ambiente ficasse mais denso, mais pesado, mais difícil de respirar. Alguns descrevem uma sensação de opressão no peito, outros relatam tontura repentina. O curioso é que, mesmo sob temperaturas amenas, há testemunhos de frio intenso concentrado apenas ao redor da pedra, como se aquele ponto específico estivesse isolado do restante do ambiente. E é justamente essa concentração de relatos em torno do mesmo local que transforma a lenda em algo ainda mais inquietante. Entre os relatos aparecer, com o crescimento do turismo em Cabo Verde, os salares passaram a ser visitados durante o dia por curiosos e fotógrafos. Mas raramente alguém organiza passeios noturnos. Não há placas oficiais alertando sobre perigo sobrenatural, claro. Porém, há um silêncio informal entre os moradores. Uma espécie de acordo não escrito de que certas histórias não precisam ser testadas. Alguns empresários locais evitam mencionar a lenda para não assustar visitantes. Outros, ao contrário, contam a história em tom baixo, quase como um aviso. E é nesse contraste entre modernidade e tradição que a lenda continua viva. A narrativa do fantasma da Pedra Cabo Verde não é apenas entretenimento sombrio. Ela influencia comportamentos reais. Jovens desafiam uns aos outros a se aproximarem da pedra à noite. Moradores mais antigos evitam comentar o assunto depois do anoitecer. Trabalhadores preferem encerrar atividades antes do pôr do sol. O medo, mesmo que inconsciente, molda decisões práticas. E isso revela algo poderoso. Independentemente de sua origem, a lenda possui força suficiente para alterar a realidade cotidiana. E quando uma história altera comportamentos, ela deixa de ser apenas história. Especialistas em psicologia social apontam que comunidades que vivenciaram traumas históricos frequentemente desenvolvem narrativas simbólicas para processar o passado. O fantasma nos salares de Cabo Verde poderia ser uma representação espiritual do sofrimento coletivo, uma forma de manter viva a memória dos escravizados que ali trabalharam até a morte. Mas essa explicação racional não apaga os relatos físicos, as gravações estranhas, as experiências individuais intensas. E é exatamente nesse conflito entre razão e experiência que o terror ganha força.
Porque o desconhecido sempre será mais assustador do que qualquer resposta definitiva. Quando a noite cai completamente sobre os salares, o cenário se transforma. O branco intenso se torna cinza prateado. As sombras se alongam de maneira irregular. O vento ganha um som diferente, mais grave, mais profundo. É nesse ambiente que visitantes relatam a sensação de estar sendo observados. Alguns dizem que o silêncio absoluto é o que mais incomoda. Outros afirmam que prefeririam ouvir qualquer barulho constante a enfrentar aquela quietude opressiva, porque no silêncio, qualquer pequeno som se transforma em ameaça. E talvez seja exatamente isso que mantém a lenda viva, a combinação perfeita entre ambiente, história e imaginação. Então a pergunta permanece. A assustadora lenda do fantasma da pedra em Cabo Verde é real. Estamos diante de uma manifestação sobrenatural, de um espírito vingativo preso aos salares, ou de um poderoso mito que carrega a dor histórica transformada em narrativa? Talvez a resposta não esteja apenas na pedra, nem nos sons, nem nas sombras. Talvez esteja na forma como escolhemos encarar o passado. Porque algumas histórias não precisam de provas físicas para serem reais. Basta o impacto que causam. E agora eu te pergunto, você teria coragem de caminhar sozinho pelos salares de Cabo Verde à meia-noite, sabendo de tudo isso? Curtiu? Inscreva-se no Pactos Noturnos, deixe o like e comente. Sua interação mantém nossas sombras vivas.